sede, o poço, duas pessoas com muito desejo de dialogar. Mas tantas diferenças, tantas dificuldades para o diálogo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso grupo de reflexão São Jerônimo. Queremos sentar à beira do poço, ou com um cafezinho, um pão de queijo, um chimarrão, um tereré, a água compartilhada, para conversar acerca de um texto tão profundo. A samaritana e Jesus à beira do poço. Ele, estrangeiro, ele na terra dela. Ela em sua própria terra, com o poço e o balde. E os dois tentando conversar. Uma mulher, um homem, pessoas de etnias diferentes, religiões e culturas diferentes e com um histórico de atrito. Será que é possível o diálogo? A gente bem sabe a relação entre o povo samaritano e o povo judeu não era nada fácil. Havia já uma disputa muito antiga entre os chamados reinos de Israel, Israel Norte, mais herdeiros da tradição de Jacó, ligados a Moisés, e o povo de Judá, Reino do Sul, cuja capital estava em Jerusalém, ligados à tradição de Abraão, ao tal rei Davi, que não agradava muito às tribos do norte. No ano 722, antes do nascimento de Jesus, a Assíria destruiu a Samaria e repovoou essa região com outros povos, com 5 povos estrangeiros, cada povo com suas divindades próprias. Daí, talvez aí a imagem dos 5 maridos, os 5 Baais, 5 deuses estrangeiros. E, mais perto de Jesus, mais triste ainda, no ano 128 a.C., o sacerdote de Jerusalém, João Hircano, arrumou tropas para ir bombardear, destruir um santuário, um templo que os samaritanos e as samaritanas tinham construído em Garizim. Não era para gostar um do outro, né? Total desrespeito também das autoridades judaicas para com o povo samaritano. Tem um livro escrito só em grego, não está na Bíblia hebraica, existe nas Bíblias católicas, o livro do Eclesiástico, e o autor do Eclesiástico diz assim: 3 povos eu detesto. Aliás, o último eu nem considero povo. Aí cita os 2 primeiros e o último diz assim: essa gente idiota, imbecil, o povo de Sicar, os samaritanos. No Evangelho de João, quando as autoridades judaicas querem xingar Jesus, diz assim: não falamos que ele é um samaritano? Está com demônio, é um samaritano. Evidentemente, nem todos os judeus pensavam assim. Jesus é judeu e está dialogando com a samaritana. A gente, neste momento do mundo de tanta dificuldade, de tanta intolerância, tem que buscar caminhos para dialogar. E esse texto quer nos convidar a isso. Talvez a gente tenha que se esforçar, no entanto, para superar interpretações muito simplistas deste texto. Uma, por exemplo, que de vez em quando a gente escuta: Jesus nem estava com sede, ele só estava querendo testar a samaritana. Jesus assumiu a condição humana. O texto diz que ele tinha caminhado o dia todo, a manhã toda, e está com sede. Precisa dela. Precisamos uns dos outros. Ele precisa da água e ela precisa da água de Jesus. Necessitamos uns dos outros. Outra interpretação simplista é: a mulher veio ao meio-dia porque tinha vergonha, não queria aparecer em público. Gente, de onde nós tiramos isso? Se o próprio texto diz depois que o povo da sua cidade acreditou na palavra e no testemunho dela, é porque ela é uma liderança, é respeitada na sua palavra na cidade. Eu prefiro propor, neste caso, que a gente siga a interpretação a partir da qual o autor do Evangelho de João, a comunidade joanina, gosta de jogar muito com esta oposição entre trevas e luz. Lá no prólogo de João,
os versos de 1 a 18, já se fala muito. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não querem, não aprenderam. E tem uma coisa muito interessante que no capítulo 3, um homem, um fariseu, procura Jesus de noite, na escuridão. Depois ele vai fazer o processo de querer a luz, mas no começo, Nicodemos procura Jesus à noite. O que será que ele tem a esconder? O que é que ele não quer assumir? Na sequência, no capítulo 4, à luz do dia, a samaritana conversa com a luz. Vamos pegar mais por aí? Acho que o texto tem mais riqueza e simbologia para nos ajudar. Somos filhas e filhos da luz. Não queremos ser filhas e filhos das trevas, fazer as coisas às escondidas. Que a luz possa brilhar também pelo testemunho da samaritana. Em atitude de humildade, de prece, de respeito, gostaria de fazer 3 pedidos para você, para mim, para nós, pessoas de fé, sociedade em geral. Primeiro, é 8 de março. E a gente vê como o índice de violência contra a mulher em todas as esferas, inclusive com assassinatos, feminicídios, tem aumentado. Nossas igrejas e comunidades precisam falar sobre isso. O silêncio também é uma forma de violência. Nós, homens, precisamos repensar a forma de educar nossos filhos e de viver nossas masculinidades. Temos que parar de depreciar a samaritana, assim como muitas vezes depreciamos as mulheres de maneira geral. Pensemos nisso de forma muito urgente. Segundo pedido. O diferente é uma riqueza. Se eu enxergo o diferente como uma ameaça, a tendência é querer eliminá-lo. Não, o diferente nos completa. Busquemos aprender, como Jesus e a samaritana fizeram, das diferenças. Terceiro, por mais difícil que seja, o diálogo sempre é o melhor caminho. Há quem pense que, eliminando o diferente e ameaçando com guerras, com mortes, com todo tipo de violência, algo se construa. Não. Enquanto, em nome da religião e da fé, falsos cristãos, falsos seres humanos, matam e se enriquecem, a fronteira pode ser vista como ponte e não como muro. É o que fez Jesus, é o que fez a samaritana. E que a gente possa beber desta água, buscando também jorrar fontes de água viva. Amém.